Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao nosso devocional e hoje no episódio 2 nós vamos conversar sobre como ter descanso em Deus. E se você perdeu o episódio 1, vem conferir aqui no canal porque eu explico para você sobre o que será essa série de devocional por aqui e o que esperar e aguardar aí dos próximos episódios. Mas bom, hoje vamos conversar sobre como ter descanso em Deus. Então, te convido a pegar a sua Bíblia e abrir em Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Algo natural da nossa carne, algo natural do ser humano é a preocupação, principalmente quando as coisas saem do planejado, saem do conforme a gente queria que fosse. Principalmente quando as coisas não saem como a gente quer que saíssem, a gente muitas vezes perde a paciência ou se preocupa. Ou então quando tem algo muito importante para acontecer, um trabalho muito importante para entregar, um teste muito importante para fazer da faculdade, ou então um passo fundamental a acontecer no seu relacionamento, seja qual área. Sempre quando acontece esse tipo de evento, a gente normalmente se preocupa muito. Às vezes bate aquela ansiedade que tira o sono, a preocupação. E se der certo? E se não der certo? E se as coisas fluírem de uma forma boa? E se não fluírem de uma forma boa? Essas preocupações nascem naturalmente. Mas muitas vezes elas nos tiram o sono, causam estresse e nos abalam ainda mais. Então, como agir nesses momentos? Contando a minha experiência aqui para vocês, muitas vezes quando acontecia algo grave na minha vida, ou então quando tinha um evento muito grande para vir, um teste, etc., eu sempre ficava muito preocupada e ansiosa. Eu sempre, a primeira coisa que eu fazia não era orar e buscar a Deus. Naquele momento parecia que eu esquecia o Deus que eu tinha ao meu lado, o poder que Ele tinha e como Ele podia me ajudar. Nesse momento eu simplesmente tentava tomar o controle da situação, pensar em formas de resolver aquilo sozinha, e depois que eu dava toda essa volta e eu via que aquilo não estava sob o meu controle, que eu não poderia fazer muita coisa sobre, só ali, por último agora, eu ia buscar a Deus. Mas eu te convido a não ser como eu era antes. Quando vem uma preocupação muito grande na sua vida, seja qual for, talvez nesse momento você esteja assim muito preocupado com algo que vai acontecer ou que aconteceu. Nesses momentos, a primeira coisa que você deve fazer é descansar em Deus. E como descansar em Deus? É orar, entregar nas mãos dele, deixar em aberto para que se cumpra a vontade e o propósito dele e buscar conforto na palavra dele, que é na Bíblia. Então, aqui nesse versículo que a gente leu, nós entendemos que nós devemos nos acalmar e saber que o Senhor, Ele é Deus, Ele é exaltado e Ele é todo-poderoso e Ele está no controle, assim como falamos no episódio anterior. Então, saiba que Deus está cuidando de tudo. Acalme-se e confie nele e confie nos planos que ele tem para a sua vida, porque os planos dele são planos para o bem, não para o mal, e a vontade dele é boa e agradável para aqueles que confiam nele. E se essa palavra te tocou de alguma forma, se essa palavra te inspirou de alguma forma e você queria saber mais sobre, há um vídeo aqui no canal onde eu conto um testemunho de um acontecimento em minha vida, um momento que a única coisa que eu poderia fazer era descansar em Deus. E eu falei sobre esse testemunho e sobre quanto Deus foi maravilhoso. Então vai estar passando exatamente nesse momento no Cards. Vai lá assistir, que lá eu conto um testemunho muito legal para você. Mas eu espero muito que essa palavra tenha tocado o seu coração e que tenha te ajudado nesse momento. E não se esqueça, o Deus que está no controle da sua vida é o Deus criador de tudo, é o Deus que está acima de tudo. Então, confie e descanse nele. Vou deixar você por aqui. Tenha um ótimo dia e a gente se vê no próximo devocional. Tchau, tchau.